Meu nome é Nicolas e seja bem-vindo a P vs NP. Hoje, como sequência, falaremos sobre o nosso segundo conectivo, ou segundo conectivo lógico, que seria o E. Falando sobre o não, agora seria o E. O E, o que ele significa? O E, ele significa a conjunção. Um segundo nome para o E seria a conjunção. E ele tem um símbolo, O E, ele poderia ser descrito como um chapeuzinho. Além disso, ele possui uma propriedade comutativa e uma propriedade associativa. Mas depois que a gente vê os conectivos, vai ter um resuminho sobre as propriedades comutativas e associativas. Então, só como spoiler agora, uma propriedade comutativa, ou seja, P e Q é equivalente a Q e P. Certo? Essa é a propriedade comutativa. Então vamos para a tabela de verdade do P e Q. Agora que a gente sabe que eles significam um chapeuzinho, a gente pode unir essas duas proposições pelo chapeuzinho, pelo E. Então eu estou querendo dizer P e Q. Então como ficaria a tabela de verdade para o E? A gente sabe que com duas proposições, lembra que o número de verdades aqui seria 2 elevado a n, então a gente teria 4 aqui, 2 elevado ao quadrado. Então com 4 são duas verdadeiras e duas falsas. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. E aqui, alternando, ficaria verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Certo? Esse aqui é a tabela de verdade clássica que todo mundo constrói. Só depende do conectivo que você vai pôr aqui, que muda apenas essa coluna. Mas essa aqui é sempre a mesma. Certo? Então o que acontece? Com o E, o único momento que a gente vai atingir uma verdade com a junção das duas proposições vai ser quando as duas proposições forem verdadeiras, ou seja, P e Q. Apenas a junção delas, ou seja, se as duas forem verdadeiras, é o que resulta em uma conjunção verdadeira. Em todos os outros casos, perceba que eu vou estar relacionando coisas falsas, ou seja, uma verdadeira e falso. Não tem como uma coisa ser verdadeira e falsa. Então, seria falso aqui, seria falso, e aqui não tem nem escapatória. 2 falsos seria uma conjunção falsa. E essa seria a tabela de verdade do E, do conectivo E. Ou seja, P e Q, o único momento que ela é verdadeira é quando as duas proposições são verdadeiras. Vamos a alguns exemplos práticos para sintetizar essa ideia. Então vamos para esses exemplos aqui rapidinho. O que está querendo dizer aqui? Eu estou querendo dizer, então x é maior ou igual a 2 e x é menor ou igual a 7. O E no conjunto, ele representaria a intersecção entre os conjuntos. Então, nesse caso, o x maior ou igual a 2 seria um conjunto. Então, a partir do 2 eu vou até o infinito. E x menor ou igual a 7, a partir do 7 eu volto até o menos infinito. Então, o que resultaria? Seria esse conjunto entre 2 e 7. Então, x maior que 2 e x menor que 7 resultaria em 2 menor ou igual a x menor ou igual a 7. Vamos para o segundo exemplo. Então, y menor que 3 e y menor que 4. Por exemplo, veja que se eu pegar, por exemplo, y igual a 3,5, eu vou estar satisfazendo essa condição, mas eu não vou estar satisfazendo essa. E lembra quando o E só é verdade quando as duas forem verdades. Então, eu não posso satisfazer essa e não satisfazer essa. Então, minha única alternativa é satisfazer essa aqui. E para eu satisfazer essa aqui, todos os valores que eu escolher, certamente eu vou estar satisfazendo essa. Por exemplo, se eu escolher y igual a 2, eu satisfaço essa e automaticamente essa. Y igual a 0 também. Então, como essa é a que está determinando as coisas, ela vai ser a única, ela vai ser a intersecção. Então, a intersecção, que é o que na verdade o E está querendo dizer, entre os conjuntos, ficaria apenas y menor que 3. Certo? Vamos para o outro caso. Então vou ter x maior ou igual a 0 e x menor ou igual a 0. Lembrando, a gente tem que satisfazer os dois casos. Para a gente satisfazer os dois casos, perceba que o único valor que a gente pode pegar aqui é x igual a 0. Para qualquer x diferente de 0, ele vai satisfazer apenas um dos casos. Por exemplo, x igual a 2. Eu satisfaço esse caso, mas não esse. Então ficaria verdadeiro e falso aqui, a conjunção seria falsa. Eu preciso então ter as duas verdadeiras e o único método de fazer as duas verdadeiras seria x igual a 0. A intersecção entre esses dois conjuntos seria apenas o 0. Então vamos para esses outros exemplos aqui. Então o que ele está pedindo? Eu não escrevi, mas nesse A ele vai estar pedindo assim. Qual que seria um método para provar que isso aqui é verdadeiro? Ou seja, que Psi 1 e Psi 2, isso aqui é uma letra grega chamada Psi.
Então, a proposição 1, e a proposição 2, e a proposição 3, e a proposição 4, até a proposição N, qual que seria um método para provar que isso aqui é verdade? O método, então, seria provar que todas as proposições são verdadeiras, já que o único método disso aqui ser verdade é com todas as proposições sendo verdadeiras. Lembra que pela tabela de verdade, a única linha que resultava em uma verdade é quando todas as proposições são verdadeiras. Já nesse item B, ele vai estar pedindo qual seria o método utilizado para provar que isso aqui é falso. Então, como que a gente poderia provar que Psi1, e Psi2, e Psi3, até Psi_n, ou até proposição n, como que a gente provaria que isso aqui é falso? Um jeito simples seria provar que apenas uma delas é falsa. Ou seja, se eu provar que, por exemplo, Psi3 é falso, eu sei que toda essa intersecção aqui, ou seja, toda essa conjunção seria falso, já que uma delas seria falsa. Lembrando pela tabela de verdade, se uma delas já é falsa, a conjunção todo mundo seria falsa. Então, esse é o nosso segundo conectivo, ele é o E. Espero que você tenha gostado. Até uma próxima!